Enoque, o mistério do homem que nunca morreu. O profeta esquecido pela história. A Bíblia menciona inúmeros personagens marcantes, mas poucos são tão misteriosos quanto Enoque. Seu nome surge brevemente nas Escrituras, mas sua história carrega um dos maiores enigmas da humanidade. Enoque nunca morreu. Segundo o relato bíblico, ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Mas o que isso significa? Para onde Enoque foi levado? Por que ele foi escolhido para um destino tão único? Muitos acreditam que Enoque não apenas teve um relacionamento profundo com Deus, mas também recebeu revelações divinas sobre o futuro da humanidade. Seus escritos apócrifos, encontrados em diferentes partes do mundo, falam sobre anjos caídos, profecias do fim dos tempos e segredos celestiais proibidos aos homens. O livro de Enoque, um dos textos mais controversos da antiguidade, sugere que esse homem santo teve acesso a dimensões desconhecidas e testemunhou eventos que ainda estão por acontecer. Hoje, vamos mergulhar nessa história enigmática e tentar desvendar o mistério do homem que desapareceu da terra sem deixar vestígios. Quem foi Enoque? O homem que andava com Deus. Enoque aparece na genealogia bíblica como o sétimo descendente de Adão, filho de Jared e pai de Matusalém. Mas diferente dos outros patriarcas, ele não morreu. Ele foi arrebatado por Deus. O que significa andar com Deus? Diferente da maioria dos homens de sua época, Enoque viveu de forma completamente justa e próxima ao Criador. Isso sugere que ele possuía um nível de espiritualidade e santidade muito além dos demais. A grande questão é, o que Enoque sabia? No antigo texto conhecido como Livro de Enoque, que foi removido da maioria das versões da Bíblia, há descrições surpreendentes sobre sua jornada espiritual. Segundo o livro, ele foi levado aos céus e recebeu visões sobre o destino da humanidade, a rebelião dos anjos e os segredos da criação. Essa narrativa levanta questões intrigantes. Teria Enoque sido testemunha de eventos cósmicos que a humanidade ainda não compreende? Ou teria ele sido levado a outra dimensão, além do nosso tempo e espaço? Os escritos sobre ele indicam que sua missão ia além de apenas viver de forma justa. Ele foi um mensageiro divino, um intermediário entre Deus e os homens. Mas então surge a pergunta: por que ele foi escolhido para não experimentar a morte? O livro perdido de Enoque e os anjos caídos. O livro de Enoque é um dos textos mais enigmáticos da antiguidade. Ele descreve eventos que não são mencionados na Bíblia tradicional e fala sobre a rebelião dos vigilantes, um grupo de anjos caídos que desceram à terra e corromperam a humanidade. Segundo o livro, esses anjos se apaixonaram pelas mulheres humanas e tiveram filhos gigantes conhecidos como Nefilim. Essas criaturas seriam responsáveis pelo aumento da maldade na terra antes do dilúvio. O mais impressionante é que Enoque foi chamado por Deus para advertir esses anjos e anunciar sua sentença divina. Em sua jornada espiritual, Enoque teria sido levado a diferentes regiões celestiais, onde viu o trono de Deus, os registros do destino da humanidade e os lugares de punição para os anjos rebeldes. Os textos afirmam que Deus não apenas confiou a Enoque segredos proibidos, mas também revelou detalhes do fim dos tempos. Isso explicaria por que sua história foi removida das escrituras tradicionais? O que a humanidade não deveria saber? O enigma do arrebatamento de Enoque. A grande questão que intriga teólogos e estudiosos é: para onde Enoque foi levado? Se ele não morreu, onde ele está agora? A Bíblia menciona apenas mais um caso semelhante ao de Enoque: o profeta Elias, que também foi arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo. Muitos acreditam que tanto Enoque quanto Elias ainda estão vivos em alguma dimensão celestial e que eles têm um papel essencial a desempenhar no futuro da humanidade. No livro do Apocalipse, há uma profecia sobre duas testemunhas que surgirão no fim dos tempos para profetizar contra o anticristo. Alguns estudiosos acreditam que essas testemunhas podem ser Enoque e Elias, os dois únicos homens que nunca experimentaram a morte. Se essa teoria estiver correta, significa que Enoque ainda retornará à Terra para cumprir sua última missão. As profecias de Enoque e o fim dos tempos.
Entre os escritos atribuídos a Enoque, há previsões sombrias sobre o destino da humanidade. Ele fala sobre um tempo de grande tribulação, onde os ímpios serão julgados e a terra será purificada. A profecia mais impactante de Enoque é a vinda do Messias, algo que impressiona por ter sido escrita milhares de anos antes de Cristo. Segundo suas visões, o mundo enfrentará um período de caos e destruição antes que Deus estabeleça seu reino final. Será que estamos vivendo nos tempos previstos por Enoque? O profeta que voltará. A história de Enoque continua a intrigar estudiosos e religiosos ao redor do mundo. Por que ele foi removido da Bíblia? Teria ele sido um ser humano comum ou alguém com um destino muito maior? A teoria de que Enoque voltará nos últimos tempos continua viva. Se ele realmente testemunhou os eventos finais da humanidade, então sua mensagem pode conter segredos cruciais para o nosso futuro. Talvez em breve, os mistérios de Enoque sejam revelados. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.